Cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Olá, queridos irmãos, um grande prazer estar com vocês, mesmo que assim, de maneira remota, com essa distância que o dia de hoje, a situação nos impõe. De qualquer maneira, compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que conheço e daquilo que eu tenho experimentado na minha vida é sempre muito importante. É lógico que eu prefiro quando eu estou aí com vocês para ver instantaneamente a resposta nos olhares, nas feições, nos questionamentos. Isso também me faz crescer muito. Mas na impossibilidade, eu espero hoje poder auxiliar vocês neste momento e nas situações, no contexto em que estamos vivendo atualmente. Eu quero agradecer bastante a confiança que os irmãos, os amigos, os queridos sempre têm em mim quando fazem esses convites para que eu participe da formação de vocês. Sempre grata e sempre com prazer eu recebo esses convites e os aceito, tá? E fico pedindo a Deus para que em breve a gente possa estar juntos, para que vocês também compartilhem comigo as experiências de vida, as experiências com Deus e que a gente possa dessa maneira crescer. É sempre difícil falar assim de longe, mas principalmente depois da fala do pastor Leontino, eu assisti, o André, super cuidadoso, me encaminhou para que eu pudesse ver o trabalho que ele realizou nos últimos encontros. Eu espero contribuir tanto quanto ele contribuiu e contribuiu para mim também, tá? Eu vou falar nesse nosso encontro, que eu tô chamando de conversa, tá? Eu tô conversando com vocês e eu vou chamar essa nossa conversa de o olhar para a saúde mental, né? O olhar principalmente para as emoções. Nós temos hoje, queridos, no Brasil, isso é um censo que aconteceu já há uns 3 anos atrás, antes da pandemia. Nós tínhamos mais ou menos 800 mil brasileiros que consumiam medicação controlada, medicação para a saúde mental, que participavam de algum programa de saúde mental e que estavam assistidos com alguma medicação. Como esses remédios são controlados, fica bastante fácil fazer essa estatística, mas ela não é verdadeira. Porque nós temos 800 pessoas que tiveram acesso a um programa de saúde mental, né, particular, convênio, SUS, que tiveram dinheiro para comprar os medicamentos, mas à margem dessas 800 mil pessoas, muitas outras não tiveram o acesso que estas conseguiram. Muitas outras
não tiveram médico, não tiveram dinheiro para medicação, não aceitaram a condição de necessitar de um tratamento, e alguns até ignoram que tenham alguma dificuldade, algum problema, alguma necessidade que requer cuidados, né? E entre esses, há muitos que professam a nossa fé, infelizmente. O cuidado com a saúde mental, o tratamento, o diagnóstico, a profilaxia, pela equipe multiprofissional que acompanha a pessoa que apresenta algum problema, alguma patologia, que é imensa, né? As patologias da saúde mental são tantas quanto são as patologias que acometem o nosso organismo, o nosso corpo físico, não é? Nós vamos de psicoses, esquizofrenias, a neuroses, a síndromes de pânico, depressão, bipolaridade, ansiedade, nos mais diversos níveis, graus ou comprometimentos, né? E algumas requerem, não exclusivamente, mas de maneira mais pertinente, a ação médica. Não vou conversar muito sobre elas aqui. Quero ficar conversando com vocês sobre aquelas questões que margeiam as emoções e que, embora também precisam de cuidado e até cuidado profissional, nós temos pelo menos algumas dinâmicas, nós temos algumas dicas, nós podemos não adentrar de forma tão dolorosa nessas enfermidades, tá? Eu quero dizer para vocês que a nossa preocupação agora tem sido com estas doenças, né, com essas patologias, com estes sofrimentos emocionais por conta da pandemia. E é lógico que a pandemia fez um start, né? Ela ampliou, ela redimensionou essas enfermidades, esses sofrimentos, né? Mas o nosso povo, nós sofremos das emoções desde sempre e muito. Quando eu disse para vocês dessas 800 mil pessoas que estavam estatisticamente sabidas como pessoas que precisam de tratamento e que isso esse número é muito maior, eu estou falando antes da pandemia. Então imaginemos como é que as coisas ficam agora, né? Quando a pandemia nos traz mortes, amigos, irmãos, familiares, a gente mesmo internado sem saber como é que vai ser o desenvolvimento, como é que vai ser, como é que vai deslanchar essa doença nos nossos familiares, nos nossos amigos. A pandemia trouxe inseguranças diversas, né? Insegurança até para sair na rua, para ter contato com uma pessoa. A gente começou a fazer exclusões sem querer, por medo, a gente ficou mais vulnerável aos perigos de assaltos, porque está faltando dinheiro circulando, o desemprego. Nossa, são tantos os elementos estressores que vieram com a pandemia e que vieram para amplificar, né, as patologias das doenças mentais, das doenças das emoções, né? Mas elas sempre existiram. E se não fosse a pandemia que viesse agora nos trazer essas novas preocupações, essa nova situação, né, seriam outras questões, né? A gente vive num meio social exclusivo, quer dizer, excludente, desculpem. A gente vive num meio social e político cheio de embates, né? E por vezes nós precisamos nos posicionar, nós vivemos num mundo econômico que tem nos separado, né? Que tem nos
montado, que nos tem dividido em grupos, em clãs, né? E tudo isso está aquém da necessidade natural do ser humano. E nós não podemos esquecer que se fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, as nossas emoções também precisam ser emoções de paz, emoções de alegria, de confiança, né? E é lógico, a pandemia veio nos roubar, né? Sequestrou tudo isso de nós. Mas se não fosse ela, seriam outras coisas, né? Ela amplificou. E quando ela passar, não, mas quando ela estiver controlada, e se Deus quiser, estará, em breve estará controlada, nós ainda teremos outros elementos estressores, nós ainda teremos outros fatores chegando que estarão tentando nos roubar a sanidade, o equilíbrio e a resiliência. Por isso é muito importante o cuidado que nós nos damos a partir da palavra do Senhor, a partir dos profissionais que se dispuseram a estudar e a cientificamente se embasarem para isso. É muito importante que a igreja entenda que nós também precisamos ser salvos das dores emocionais e que naquela cruz o Senhor nos deu a salvação plena, inclusive para não sofrermos com medos, com ansiedades, né? Com bipolaridades. Então, tudo isso precisa estar claro, precisa estar presente nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas atividades, nos nossos planos, nos nossos encontros e nas nossas conversas. Queridos, eu pensei, como eu vou falar com vocês, eu vou ter 2 encontros, 2 conversas, eu pensei em dividir um pouquinho a pauta dessa nossa fala. E hoje, neste momento, eu queria trabalhar com vocês um pouquinho a identificação de elementos estressores que roubam a nossa paz ou que comprometem a nossa saúde, tá? E no nosso próximo encontro, deve ser daqui a uma semana, a gente pode pensar um pouquinho em como melhorar, como a gente criar algumas dinâmicas para prevenir dores, né? Para a gente ter um pouco mais de domínio sobre estes elementos estressores. Pode ser assim? Combinado? Se vocês quiserem, neste período, né, do nosso encontro de hoje até o próximo encontro, encaminhar, pode ser através do André, através da minha amiga, irmã Rosane, se vocês quiserem encaminhar algum questionamento, alguma outra fala que vocês queiram que eu aborde, eu estou super disponível a vocês, tá? Eu sei que vocês têm balizando estes estudos, né? Um versículo de Jeremias que fala: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Mas eu queria trazer um outro texto, né, que eu gosto muito e peço que vocês me permitam dar a ele um pouquinho de licença poética, né? É um texto que sempre me encantou muito, né, como cristã e como psicóloga, né, como alguém que pensa nas emoções dos seres humanos, que é a oração de Jabes, que fica em 1 Crônicas, capítulo 4, e são apenas 2 versículos, 2 versos na Bíblia toda que fala deste homem, que fala de Jabes. E esses textos, esses 2 versos dizem assim: foi Jabes muito mais ilustre, conhecido, famoso que os seus irmãos. Tinha o nome de Jabes porque sua mãe disse que com dores o tinha trazido ao mundo. Jabes invocou o Deus de Israel e disse: Senhor, tomara que me abençoes. Senhor, amplia o meu território, que seja comigo a tua mão a me livrar do mal, de modo
que eu não seja afligido, que eu não fique aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu gosto muito dessa oração. Eu gosto muito desse posicionamento, eu gosto muito da coragem de Jabes falando com Deus, dele se desnudando, né? Ele faz uma striptease de alma, né? De emoção, de pensamento, de perspectiva, de vontade, né? E o que me chama a atenção, bom, primeiro, eu não sei, né? Eu já estudei bastante, já procurei bastante a respeito de Jabes, e eu não sei se essa oração, Jabes, que está registrada no versículo 10, se ela vem antes do versículo 9, porque o versículo 9 diz que Jabes era um homem ilustre. Eu não sei se ele já era ilustre quando ele orou, ou se ele orou e a partir da ação de Deus ele se tornou ilustre. Eu não sei dizer. Mas o que me chama a atenção e o que me faz, aí eu disse um pouquinho da licença poética, né? O que me faz pensar é que um homem, né, já passou aí por suas 3 décadas, 40 décadas, não sei, não deve levar com facilidade a história no seu nome. É a primeira coisa que nós recebemos na vida, né? Hoje, até antes de nascer mesmo, com o evento do ultrassom, as mamães e os papais sabem se vão ter um menino ou uma menina, e antes de ver a carinha, antes de olhar a fisionomia, as características físicas, eles já ganham um nome, né? Eles ainda não existem palpavelmente, né? Do lado de fora, e a gente já fala com eles com nome. E Jabes ganhou o primeiro presente dele, foi aquele que me fez ter dores quando estava vindo ao mundo. E ele carregava isso, e não deve ser fácil, não deve ser nada fácil. Cada vez que alguém te chamar, né, tá falando assim, aquele que fez a mãe sofrer, moço que traz dores, que veio ao mundo com dores, não é? Será que foi fácil para ele conseguir, né, os seus intentos, conquistar os seus lugares, né? Sei lá, a gente vai trazer para trabalhar com a gente, para o nosso ministério, alguém que veio fazendo outro sentir dor, né? Não deve ter sido fácil para Jabes. É bem possível que ele tenha sofrido rejeições, que ele não tenha sido incluso por conta dessa situação, né? Mas ele foi um homem ilustre, mais conhecido que todos os seus irmãos. E um dia ele teve coragem de, diante do Senhor, se desnudar nessa oração. E eu vejo nessa oração, queridos, que ele vem com toda essa carga emocional, social que ele vinha vivendo, e mansamente, calmamente, timidamente, ele diz para o Senhor: olha, tomara que o Senhor me abençoe, tomara que a sua mão me livre do mal e que eu não precise ficar passando por aflição. Senhor, amplia o meu território. Se ele já tinha um território grande, se ele já era próspero, se nessa época da oração ele já era super ilustre, eu não sei, mas ele já tinha algum território, porque ele pede para ampliar, ele não pede me dá um território, né? Me dá terras, me dá... Não, ele amplia, alguma coisa ele já tinha. Mas eu sempre fico pensando que esse pedido de Jabes, amplia o meu território, vai além de bens materiais, vai além de terras, de dinheiro, vai além de reconhecimento. Eu acho que alguém que chega tão timidamente assim
e diz: olha, Senhor, tem um peso sobre os meus ombros por causa desse nome. Eu vim trazendo sofrimento. Senhor, eu tenho dúvida se eu mereço ser abençoado. Por isso ele diz: tomara que o Senhor me abençoe. Eu tenho medo de sofrer. Eu quero que o Senhor me livre do mal e não me deixe afligido. Que as minhas emoções sejam restauradas, reorganizadas, alinhadas, Senhor. Tomara que o Senhor faça isso. Eu vejo essa oração tão pouco orgânica, eu vejo essa oração emotiva ou emocional. É uma oração que olha dentro de si mesmo para falar com Deus. Ele não olhou fora. Não é uma oração que faz uma contextualização, que faz uma organização do externo e aí fala com Deus. É uma oração que olha lá dentro, nas profundezas, nas entranhas e diz: Pai, não tô aguentando mais. Pai, começa o começo para mim. Eu falava pro meu pai isso na hora de descascar uma mexerica. Pai, começa o começo. É mais ou menos isso que Jabes diz. Pai, começa o começo. Eu tô onde tô, tô legal. Eu tô onde tô, mas tá pesado. Eu tô onde tô e nem sei onde é o começo. Você tá me entendendo? Indiferente se somos homens, mulheres, ricos, pobres, salvos ou não, e tomara que ainda não, tem um momento em que a gente diz: Pai, não tô aguentando mais. E essa hora é hora da gente dizer para o Senhor o que está incomodando, o que nos está assustando, em que nós temos dúvida, do que a gente precisa, assim como Jabes, descer do pedestal e dizer: Pai, começa o começo. É hora de aquietar, é hora de silenciar. O que eu vejo hoje em dia, que nos rouba a saúde, é que nós nem mesmo sabemos dizer que não estamos aguentando mais. Falta coragem, falta olhar para si mesmo, o que Jabes fez, falta descartar, falta separar tudo que nos envolve, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nos foi dado, aquilo que nós temos, e dizer: o que importa é o que está lá dentro. Pai, começa esse começo. E a gente não faz isso porque a nossa paz é barulhenta. Você já percebeu isso? Você já percebeu como, para você estar tranquilo, muitas vezes você precisa estar nas mídias, nas redes sociais, na frente da televisão, escutando música, fazendo alguma atividade. Eu fico pensando, e de novo eu vou falar, se somos a imagem e semelhança do Senhor, nós precisamos gostar de andar todas as tardes pelo jardim. Não pelo autódromo, não é? Parece que a gente vive se preparando para estar no meio de uma corrida na Fórmula 1, com todo aquele barulho, com toda aquela adrenalina. Aí sim nós estamos, aí sim nós somos. E o que o Senhor quer é que a gente tenha o aquietamento, o silenciamento, a sensibilidade, a flor da pele para andar pelo jardim. Toda a tarde. Não é fácil. Não é nada fácil. Eu nunca contei
assim, para um grupo, uma situação que eu vivenciei e ainda vivencio, né? Desde 2014 eu estou medicada para crises de ansiedade, né? E olha, se é difícil, né, para um cristão, para um crente, buscar a ajuda ou ter a aceitação por ter buscado uma ajuda profissional para uma doença mental, vocês imaginam, para uma mulher crente e psicóloga, fazer esse caminho, essa transição e ir buscar. Bem, desde 2009, quando eu perdi o meu pai, né, depois de acompanhá-lo por alguns meses, né, e ter sido a última pessoa com quem ele esteve, inclusive pedindo para que eu me despedisse dos demais, eu comecei a ter a minha energia emocional minada, né? Mas imagina, isso vai passar, eu dou conta, eu vou segurar, não ter dormido à noite, coisa que eu sempre fiz muito bem, não deve ser nada. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que continuar estudando, eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho que dar as palestras, isso passa, né? E a gente, então, diferentemente de Jabes, continua olhando para fora e não se recolhe, não se aquieta, não vai para o jardim. E eu continuei assim, até que em 2011, 2 anos depois da morte do meu pai, eu perdi as minhas 2 pequenininhas de 4 patas no intervalo de 4 meses, né? E alguns de vocês já sabem, já falei, eu amo animais, eu sou apaixonada por cachorros, eu sou uma cachorreira nata, né? E cuidei dessas 2 pequenas, porque elas tiveram também algumas enfermidades, e a morte das 2 em tão pouco tempo também me abateu bastante. Minou mais um pouco as minhas energias. Em 2013 eu me aposentei da prefeitura, era alguma coisa era algo que eu queria muito, né? Eu estava preparada para isso, eu ainda tinha o trabalho na faculdade, então iria me ajudar bastante essa aposentadoria a ter mais tempo. Só que eu usei esse tempo que me sobrou com a aposentadoria da prefeitura para remoer as minhas dores, para lembrar daqueles sofrimentos, né? E aí, quando foi em 2014, eu startei uma crise de ansiedade, num nível razoável, né? Onde comprometia a minha taquicardia, minha respiração, minha hidratação, a minha pressão, eu passei a ser hipertensa, né? E no começo eu me sentia mal, ia para o hospital, era medicada, fazia eletrocardiograma, estava tudo bem, vinha para casa, né? E não demorou muito, depois da 3ª, 4ª crise, eu já sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, eu sabia que eu precisava de um psiquiatra, que naquele momento não dava mais só com a terapia, para trabalhar a dor, o sofrimento que eu estava passando, mas eu não queria ter o julgamento, né? Passar por mais esse crivo emocional de buscar o tratamento. Eu sofri bastante por um período aí de uns 3 meses, tendo várias crises, mais de uma por dia. Teve o dia do meu esposo precisar me levar 2 vezes para o hospital, a fim de que eu fosse medicada e principalmente para que a gente tivesse a certeza de que não era nenhum sofrimento orgânico, um princípio de infarto, um princípio de AVC por conta da pressão alta, né? Então, esse medo nos fazia correr para o hospital. Eu fiz o meu marido perder, e eu também, né? Perdi a abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Eu passei mal e ele estava comigo por horas no hospital. Até que um dia, depois de já ter ido para o hospital, já ter sido medicada e depois de algumas horas em casa ter novamente uma crise, eu disse, chega,
eu sei que eu preciso de um tratamento e de ajuda e de acompanhamento e de orientação psiquiátrica, né? Vai ser complicado, né? E eu escutei, com certeza, de muitas pessoas: imagina, você não precisa disso, você mesmo sabe o que está acontecendo, você é uma mulher de Deus, para com isso, é só um estresse, vai passar, né? Não, não passou não. Eu precisei me tratar, né? E me trato até hoje, assim como eu tomo todos os dias o meu remedinho para colesterol, o meu remedinho para hipertensão, eu tomo também o meu remedinho para ansiedade. E vejam, ainda tem elementos estressores que por vezes me incomodam, né? É lógico que nós temos elementos estressores que são comuns à nossa vida, né? Eu tenho um parente que está internado, eu tenho alguém que está com Covid, é lógico que eu vou ficar ansiosa, eu vou ficar estressada, eu vou ficar preocupada, mas a partir do momento que ou não preciso de uma situação concreta como essa para me debilitar, ou essas situações me tornam tão limitadas ao ponto de interferir no meu agir, no meu viver, e também eu incomodo, eu interfiro na vida do outro, está claro de que a gente precisa de ajuda, né? Então, eu ainda tenho esses elementos estressores que desestabilizam por vezes, que desorganizam, ou melhor, eles organizam o meu pensamento, mas organizam de uma maneira equivocada, de uma maneira que não é legal, né? De maneira que faz com que os hormônios, né, principalmente serotonina, dopamina, né, façam um caos no meu cérebro, na comunicação dos meus neurônios e acabem trazendo algum sofrimento. Eu queria dizer para vocês que o pensamento, nosso pensamento, é que dirige as nossas emoções. Eu não vou conseguir me lembrar agora, eu teria pesquisado se tivesse pensado nisso, mas tem um neurocientista canadense que ele diz assim: os 5 minutos do nosso dia, os 5 primeiros minutos do nosso dia, define como será o nosso dia todo, né? Aí você diz: como assim, Magda? Olha, ontem eu coloquei o meu celular, o meu relógio, sei lá o que, para despertar às 6, às 7 horas, né? Porque eu tenho uma atividade, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho meu trabalho, porque eu quero acordar nesse horário, eu não sei o que, né? Mas aí o que a gente faz? Quando o relógio desperta, quando o celular toca, tem vontade de quebrar, de jogar pela janela, de dizer: eu não acredito que já está na hora de levantar. Que coisa! Por que eu não posso dormir mais um pouco? Criatura, foi você quem pôs o relógio, porque você decidiu ontem, dono ciente da sua vontade, das suas escolhas, dos seus compromissos, né? Que também passam por essa escolha. Você que definiu isso, né? Aí você levanta e já começa a briga, né? Tinha escolhido uma roupa, não quero mais, não tenho roupa, né? E as meninas aqui abrem um armário e dizem assim: não tenho roupa, tá lotado, eu não tenho roupa. Aí quando você consegue escolher uma roupa, qual sapato combina com essa? Quer dizer, né? Tudo começa com um movimento de raiva, de estresse, de má vontade. Então, e aí, esse neurologista nos diz: você fez o padrão de como serão as suas reações ao longo de todo o dia. Começar o nosso dia com oração, com louvor,
trazendo à memória aquilo que nos pode dar esperança, sabendo e dizendo para nós mesmos que nós temos um Deus em quem podemos confiar, que Ele está cuidando de tudo. É uma das dinâmicas mais poderosas que nós temos para, de alguma maneira, neutralizar os elementos estressores com os quais nós teremos que lidar durante todo o nosso dia. Eu me lembro que no auge daquelas crises de ansiedade que eu tinha, eu gostava de escutar os Arautos do Rei. Aquele é um conjunto, acho que é um quinteto, não me lembro, masculino da Igreja Adventista. Eu colocava o fone no ouvido e ficava escutando até que eu fosse melhorando e tendo condições de começar a reorganizar os meus pensamentos. Vou contar para vocês uma experiência de bem pouco tempo atrás, para a gente ir encerrando essa nossa conversa de hoje e continuamos depois, na próxima semana. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, o meu marido, por volta da meia-noite, disse assim: acho bom você ir dormir. Vocês lembram do Sil, né? Pois é, o Sil. Ele disse assim: acho bom você ir dormir, porque eu vou te acordar às 4h30 ou 5 horas da manhã para a gente fazer um bate-volta até Ubatuba. Eu quero surfar um pouquinho. Bem, dá licença. Foi mais ou menos assim. O quê? Bate-volta? Amanhã? Você tá me avisando há 4, 5 horas que resolveu fazer isso? Como? Por que você não me falou antes? Vejam, queridos, nós não tínhamos nenhum compromisso para o dia seguinte. Nada, nós não tínhamos nada programado para o dia seguinte. Quer dizer, nada que impedisse a gente de fazer essa viagenzinha. Não tinha nada, a gente ia ficar em casa, sem fazer nada, lendo, vendo televisão, dando umas voltas com a cachorra. Não tinha nenhum compromisso, né? Mas eu disse: por que você não me avisou antes? A gente não pode. Mas não pode por quê? Não pode por quê? Não pode porque não pensou, não organizou, não arrumou, não viu as coisas. Como que eu vou? Nem peguei uma roupa de banho. Eu falei: mas vai estar frio. Só vou mesmo para fazer, né, um treinamento de surf, né? Uma equipe que tem, que eles se encontram para isso. E aí eu disse: mas eu não preparei nenhum lanche. Por que você não me avisou antes? Ele disse: exatamente por isso. Porque você ia arrumar tanto impedimento que aí até eu ia acabar desistindo. Você ia dizer que precisava de um novo maiô, você ia dizer que ia precisar ver o clima a tempo, você ia dizer que precisava levar alguém, você ia arrumar tantas coisas que eu tô te avisando agora. E eu pensei: não vou? Tá pensando agora? Não vou. Imagina que eu vou. Mas, né? Falei: puxa, melhor ir. Se acontece algo, olha lá, olha os pensamentos. E se acontece alguma coisa, ele sozinho, ou eu aqui sozinha, é melhor ir para tomar conta, para ser tomada conta. Bem, fui deitar. Lógico que eu não dormi, porque eu estava com raiva e porque eu estava pensando toda a sorte de coisa que pudesse dar errado nesse bate e volta, como ele disse, tanto antes de ir quanto durante e depois, né? Então eu dizia: quem sabe o relógio não toca, ele não acorda. Quem sabe ao acordar esteja com sono, com preguiça, diga: vou deixar para outro dia, né? E eu passei então aquelas 4 horinhas que eu tinha, né, remoendo essa questão. Bem, o relógio despertou, ele acordou, lépido e faceiro, vamos, né? E eu levantei com raiva e disse assim: eu já tinha abastecido o carro, tal. Eu disse: eu tô com um pouco de dinheiro na carteira, quero passar no banco para pegar algum dinheiro.
Lógico que o banco tá fechado às 5 horas da manhã. Mesmo assim, eu fui tentar o caixinha eletrônico, né? Tá fechado. Fomos em 2 postos de gasolina que tem, 2 postos de combustível que tem caixinha eletrônico, não estava funcionando. E eu tô dizendo, tá vendo? Não é pra ir. Vai dar errado. Tem serração. A estrada de Ubatuba é a que a gente menos gosta, aquela serrinha chata. O dinheiro é pouco, né? Tu tinha dinheiro, né? Tem o cartão. Eu dizia, quando chegar lá, como que a gente vai comprar alguma coisa? Se quiser tomar uma água de coco na praia, tem cartão? Não, tem dinheiro para isso, né? E o pedágio? E se for o pneu no meio do caminho, precisa daqueles carrinhos que vêm atender e tem que pagar. Bom, gente, todos os meus pensamentos eram pensamentos de coisas erradas, de coisas ruins, de dificuldades que a gente passaria neste bate e volta. Puxa, eu não avisei ninguém, e se acontece alguma coisa, ninguém nem sabe onde a gente tá. Só isso que eu conseguia pensar, né? Ainda fiz parar, no início da serra, ainda fiz ele parar num posto de gasolina, que lógico, também nem caixinha eletrônica tinha, né? Porque eu queria, né? Tinha que arrumar motivos, elementos estressores para darem alimento para o meu pensamento machucar as minhas emoções, judiar das minhas emoções. Bem, o que aconteceu? No início, no meio da viagem, no início da serra, eu estava passando muito mal. Eu tive uma crise de ansiedade, né? Ainda não tinha tomado a minha medicação no dia, não tinha dormido bem, tinha passado a noite toda, né? Fazendo cenas e representações mentais de coisas erradas, era a serração, era a estrada ruim, era a possibilidade de um assalto, era ter que pagar alguma coisa e o dinheiro que tinha ali na carteira em espécie não dá, né? Bom, comecei a me sentir bastante mal. Lógico que a minha pressão subiu, tive taquicardia, sudorese, tudo que eu já sabia, né, que é desencadeado por uma crise de ansiedade, mas eu também tinha a ciência de que essas crises duram 20, 30 minutos e depois elas param. É lógico que durante a crise há um risco, né? Você tá com hipertensão, você tem uma aceleração cardíaca, uma carga de adrenalina grande, é lógico que não é bom passar por isso, né? Mas conseguindo, né, ela vai passar, né? Depois de 20, geralmente 20, 30 minutos no máximo, a crise começa a arrefecer e você volta ao seu estado normal. Então, ele até disse, vamos voltar. Eu disse, não, continua, vai passar, já tá passando, né? E graças a Deus, 20 minutos depois, a gente já chegando na cidade de Ubatuba, eu também me recuperei. Tivemos um dia incrível. O mar estava lindo, o céu maravilhoso. Ele fez o treinamento enquanto eu caminhei pela praia com a minha cachorrinha, bati papo com um casal de senhores que a gente conheceu ali também. Fizemos um almoço bom para Chuchu. Fomos até o banco no centrinho de Ubatuba, né, para que eu pegasse algum dinheiro que voltou na carteira sem ser usado, né? Passamos um dia incrível, voltamos super bem. E eu mesmo me fiz um grande mal, Preocupei o meu marido, desorganizei o meu organismo, me senti mal por conta do rumo que eu dei aos meus pensamentos e do que eles fizeram com as minhas emoções. Nós somos assim, né? Carecemos do amor de Deus, do cuidado de Deus, da sabedoria de Deus para cuidar da gente, para nos encher de unção e fé, para nos dar coragem também para buscarmos ajuda quando precisamos mais do que deste cuidado, né? Precisamos identificar
esses elementos estressores e precisamos ter domínio sobre o nosso pensamento. A palavra do Senhor diz que nós devemos levar a cruz de Cristo toda a nossa vontade, todo o nosso pensamento, para que, sendo cativo, ele seja tratado. Que seja assim a nossa vida, o cuidado do Senhor, que a gente tenha sabedoria para pensar, que a gente tenha coragem para fazer como Jabes, olhar para dentro e dizer: Pai, não estou aguentando mais, começo para mim. Que a gente consiga, com a ajuda do Senhor e dos profissionais que Ele vai capacitando e colocando na nossa vida, a ajuda para saber o que é que nos faz mal e como lidar com tudo isso. Se for necessário uma medicação, que seja a medicação, o médico, que assim como a gente toma o nosso remedinho para pressão, para glicemia, para glicose alta, que a gente tome também para as nossas crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, porque tem uma hora que não dá mais para acreditar, como eu acreditei lá quando começou em 2014, que ia passar, que eu dava conta, que eu era uma mulher de Deus, que eu era uma psicóloga, e que como é que seria me apresentar com esta debilidade, com esta humanidade. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de continuar essa nossa conversa na próxima semana. Como eu disse, estou disponível se vocês precisarem e quiserem encaminhar algum questionamento. Espero ter provocado em vocês uma crítica, uma autorreflexão, e que o Senhor tome o rumo dessa nossa conversa, construindo aquilo que Ele desejar na vida de cada um de nós. Obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído e espero que vocês desejem me encontrar daqui uma semana. Tchau, um abraço, queridos. Fiquem todos com Deus. Cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo. Salva-me, Senhor, e